Então, boa noite, pessoal. Vamos começar então com a nossa aula sobre administração rural e projetos em fruticultura. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Luciane Miritz. Eu estava na apresentação, naquele evento que teve no começo do semestre. É a primeira vez que eu trabalho essa disciplina no curso. Queria até ouvir um pouco de vocês, o que vocês estão achando ali quanto ao material, as atividades, está tudo tranquilo? Tem alguma dúvida, ou a gente deixa isso para o final? O que vocês acham? Tem alguma dúvida, alguma coisa pontual ou não? Tranquilo, então, por enquanto? Bom, eu vou fazer assim, eu vou falando, né, vou dando a aula, e a qualquer momento que vocês quiserem fazer uma pergunta ou fazer algum comentário, vocês ligam o microfone de vocês e falam, tá? Não precisa levantar a mão ou qualquer coisa assim, porque eu vou estar numa outra tela com os slides, então pode ser que não consiga ver na hora, né, se vocês levantaram a mão, e não tem problema nenhum, pode me interromper, tá? Bom, a gente vai falar de um panorama geral da gestão rural, então, baseado no material que eu passei para vocês da unidade 1 e 2, tá? Mais um resumão, né? E uma ideia de tirar algumas dúvidas de vocês quanto a esse conteúdo. Bom, a vida do agricultor. O processo principal do agricultor é produzir. Com certeza, e nisso, salvo alguma exceção, os produtores são muito bons nisso, né? Eles conhecem, eles sabem fazer. Mas existem algumas outras questões, né, que fazem parte de um apoio, né, são processos de apoio, que muitas vezes os produtores não têm muito conhecimento, e que aí entra também a questão dos técnicos, né, em auxiliar o agricultor nisso. Então, são as questões dos controles de produção, controles financeiros, avaliar resultados. Muitas vezes os produtores, eles têm uma noção, mas não bem certa, né, de custos, de lucro, né, o que realmente eles estão ganhando com a produção. Eu já vi vários casos em que a gente faz esse tipo de cálculo e o produtor diz assim, poxa, mas é tudo isso? Então, é bem interessante a gente, a gente poder auxiliar os produtores nessas questões, né? Não só na questão de produção, porque muitas vezes, na maioria das vezes, eles sabem e fazem isso muito bem. E a vida do técnico entra nessa questão desse apoio, né? E uma coisa que eu acho bem interessante da gente pensar é que a gente precisa ampliar os nossos horizontes. E acho que essa é uma missão, assim, do técnico, né? Chegar na propriedade e ajudar o produtor a ampliar os horizontes. Coisas grandes não cabem em pensamentos pequenos. Acho que a gente tem que pensar, né, que o esforço que a gente faz para fazer uma coisa grande ou para fazer uma coisa pequena, muitas vezes é quase o mesmo, né? Então, acho que a gente pode ampliar, né, tanto os nossos horizontes, como ajudar a ampliar também os horizontes dos nossos clientes, né, dos produtores rurais aos quais a gente vai atender, né? E uma outra coisa que eu acho interessante de pensar também é que a gente tem que ter uma visão, né, claro, dentro do possível, né, o mais otimista possível, porque se o técnico, imaginem vocês, né, o técnico é totalmente pessimista, ele chega lá na propriedade, vai desmotivar o produtor e daqui a pouco, né, o cara vai até desistir de produzir, né? Então eu acho que a gente tem que enxergar, né, as coisas que vão precisar ser melhoradas, auxiliar, mas ter uma visão positiva, né, e de ampliação de horizontes. Imagina que coisa bem boa, né, tu chegar num produtor de pêssegos, né, e conseguir ampliar o horizonte desse produtor e ele aumentar a produtividade dele, né, é uma propaganda para ti como técnico também.
Então, a gente acho que tem que pensar dessa forma, né? A gente, no dia a dia, na propriedade, mas na vida da gente também, a gente a todo momento está tomando uma decisão, né? Eu vou assistir aula ou eu vou assistir uma série agora, né? Então, são decisões que a gente toma a todo momento. Então, é a capacidade de formular e implementar estratégias que permitam buscar posições sustentáveis para a unidade de produção rural. E vai representar a escolha de alternativas. E aonde que a gente vai se apoiar, né? Aonde o produtor rural vai se apoiar para tomar essas decisões? Em primeiro lugar, vai ser do entendimento que ele tem, né, de como as coisas acontecem, e isso geralmente vem da experiência que o produtor tem e pela interação que ele tem com o mundo. E a experiência do produtor, ele é um conhecimento empírico, né, que é um conhecimento que é prático, mas muitas vezes ele pode até estar desatualizado, mas também por muitas vezes ele é importante e é daquela forma que o produtor está acostumado, né? Não quer dizer que aquilo esteja certo sempre ou que sempre esteja errado, mas a gente também tem que valorizar isso. E as decisões que o produtor vai tomar vai ser dentro dessa experiência que ele tem, né? Do conhecimento empírico que ele tem. Mas nós, como técnicos, temos que ajudar ao produtor que ele comece a se apoiar em outras formas, né, de informações para tomar decisão, não só no conhecimento empírico dele. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, né? Capacitação coletiva e equipe. Então, existe, né, vocês, no caso, fazendo esse curso técnico, existem outras formas também, né, através dos sindicatos, Senar, uma série de instituições, né, que auxiliam e que vão passando informação que podem vir ajudar a tomada de decisão do produtor. Outra questão importante é os princípios técnicos e científicos, que muitas vezes quem traz isso para o produtor é o técnico que vai prestar assistência para ele. Muitas vezes ele não tem toda essa fonte de informação e também entendimento, né, para conseguir compreender essas informações técnicas e científicas. Então, no momento da tomada de decisão, ele vai ter as decisões que ele toma pelas experiências acumuladas e também tem os índices paramétricos, como, por exemplo, capacidade operacional das máquinas, capacidade operacional do trabalho, aqui é um exemplo, né, pensando em produção de gado, né, capacidade de suporte de pastagem. Então, no momento que vai tomar uma decisão, que o produtor tem que tomar uma decisão, ele vai ter a experiência dele e vai ter junto também todos esses índices que podem auxiliar, e nesse caso, quanto mais informação o produtor tiver, mais chance de acertar nessa decisão ele tem. Mas, claro, né, a vida é surpresa, né? Então, muitas vezes o produtor pode ter muita experiência, pode ter uma série de informações e mesmo assim não tomar a decisão certa, né? Mas a chance de acerto, de quanto mais informação e informação correta ele tiver, a chance de acerto com certeza é maior. E da onde devem emergir as ações de um gestor? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar e fazer bem, né, que os produtores entendam. Que não existe como administrar algo que se desconhece. Para gerenciar é necessário ter um olhar sistêmico e uma base de informações. Então, muitas vezes, o
produtor, ele até conhece ali a produção, né, a propriedade dele, mas ele precisa ter um pouco mais do que isso, né? Ele tem que ter informações, né, quantificáveis, né? Quanto realmente custa produzir 1 hectare de amora, né? Se o produtor ele produz amora, ele precisa saber isso, né? Eu, assim, me parece, eu até posso estar enganada, né? Mas da experiência que eu tenho, os produtores dessa área de fruticultura, eles já são bem mais informados em relação a isso, né? Levantamento de custos, esse tipo de coisa. Mas ainda, com certeza, tem muito que a gente, como técnicos, podem contribuir, com certeza. O que a gente vai gerenciar dentro de uma propriedade? Então, tem uma série de coisas, né? A gente pode começar pensando na parte de tecnologia e qualidade. Então, os processos de produção e o nível tecnológico. Muitas vezes, a tecnologia que os produtores utilizam, ela vem dos fornecedores, né? Então, o fornecedor de insumos acaba levando junto, né, com o produto, um pacote de tecnologia. Então, a gente tem que ver, né, conseguir gerenciar, né, se essa tecnologia é interessante ou não. Hoje a gente vê, assim, que está cada vez mais próximo também do produtor outras tecnologias que há pouco tempo atrás pareciam coisas até de filme futurista, né? Estamos vendo cada vez mais a utilização de drones e também por pequenos produtores. Então, a gente tem a tecnologia cada vez mais disponível. É muito difícil uma pessoa não ter um celular, um smartphone, né? Um celular. E ali dentro do celular a gente consegue ter informação de tudo, consegue gerenciar a propriedade por ali. Tem uma série de aplicativos, até tem um aplicativo que foi desenvolvido com um grupo de pesquisa de um professor da universidade, que depois eu posso até passar para vocês o nome desse aplicativo. É muito interessante porque tu consegue no próprio celular gerenciar tudo, consegue ter acesso à previsão do tempo, né? E uma série de informações que são importantes para o gerenciamento da propriedade. Então, a tecnologia, ela vem para ajudar, realmente para contribuir. E o mais interessante disso é que realmente ela está cada vez mais disponível. Muitas vezes o problema está em que o produtor não consegue lidar com essa tecnologia, mas a gente percebe um esforço muito grande também para isso, né? Quando o produtor é um pouco mais velho, não consegue, tem um filho que ajuda, né? O pessoal tá buscando isso e tá vendo que isso ajuda mesmo, auxilia mesmo. E também a gente precisa gerenciar o nosso ambiente de trabalho. Gente, uma questão assim que parece ser boba, mas não é, a organização do ambiente de trabalho, ela influencia muito, inclusive, no bem-estar das pessoas que estão trabalhando. Então, se está tudo bagunçado, se está tudo sujo, se está tudo feio, né, a tendência é que a gente fique mais desmotivado e tenha menos vontade de trabalhar, consequentemente, né, a nossa produção também não vai ser das melhores. Então, ter um ambiente de trabalho organizado, bonito, vai ajudar. Embora pode parecer no momento que não, o que tem a ver se o meu galpão lá tá feio e bagunçado com a produção das frutas em si. Acaba influenciando sempre por causa dessa questão, né? Mais de motivação, inclusive, do trabalhador e do proprietário. Pensando na qualidade das frutas, né, dos produtos que a gente tem, a gente precisa ter uma gestão, um gerenciamento dos processos de produção. Uma forma que se utiliza para isso é a gente conseguir ter, né, um documento e também ter isso bem claro, qual é a evolução de um pomar esse é um exemplo, né, de um pomar de pêssegos até o padrão ideal da fruta na colheita. Então, a questão da poda, como é que ela tem que ser feita, né? Vejam que as árvores ficam no padrão, né? Então, qual é a cor que o pêssego vai ter que estar na hora da colheita? Esse tipo de padrão, né, vai nortear
a tomada de decisão das pessoas que estão trabalhando na colheita, que estão trabalhando na poda e tudo, né? Vai organizando, vai padronizando. Aqui a gente tem algum modelo também de padronização de procedimentos. Aqui nós estamos vendo a questão de um pomar de uvas, né? Videiras. Esse seria um exemplo de um caderno de atividades. É uma questão bastante importante, porque quando a gente vai ter isso ocorrendo lá, né, na produção, a gente vai ter provavelmente mais de uma pessoa trabalhando, né? E aí, então, depois, se tu não tem nenhum tipo de padronização, de orientação, cada um vai fazer de um jeito, depois tu não vai ter uma padronização das frutas também, né? Então, são questões que a gente tem que pensar, né? Eu preciso reconhecer e saber identificar quais são os pontos críticos no meu sistema de produção. Então, se eu vou, aqui é um exemplo de soja, né? Mas se eu vou fazer uma implementação de um pomar de árvores frutíferas, seja qual for, eu sei que um problema que é comum é formigas. Como é que eu vou trabalhar com esse ponto crítico? Então, eu tenho vou ter que estudar, vou ter que entender, né, de quais são os pontos críticos nesse meu sistema produtivo para que eu possa me antecipar a esses problemas. Professor, eu acho que a gente está no slide trancado, está no 8. Eu não sei se tu está andando, eu não... tá. Eu já estou no 14. Então, pessoal, eu vou deixar Luiz, ele... o senhor está com o microfone ligado, seu Luiz. Eu vou deixar o slide um pouquinho menor aqui, porque aí ele não tranca, tá? Mas acho que vocês conseguem ver bem assim, né? Que quando ele fica no modo apresentação, ele acontece isso às vezes, eu não sei, é um problema no Google Meet, já aconteceu isso comigo em outras situações também. Eu estava estranhando, estava acompanhando, não estava entendendo, então tá, obrigada, professor. Não, obrigada que tu falou, Adriana, porque realmente às vezes a gente, como eu falei para vocês, eu fico numa outra tela com os slides, e aí também não consigo acompanhar, né? Mas vamos lá, então, agora a gente continua falando da gestão dos processos de produção. A gente precisa, então, ter um sistema de registros na propriedade. E esse sistema de registros pode ser feito de várias formas, mas ele precisa existir. Não adianta a gente ter, e a gente ouve bastante isso, né, dos produtores, não, mas eu sei, eu tenho tudo aqui na minha cabeça. Não, a gente precisa ter um registro, porque a nossa cabeça falha também, né, de todo mundo, do produtor também. E a gente, sem registrar, a gente não tem a certeza, né, a gente não vai conseguir depois, até a questão de tentar prever, né, as futuras safras, né, gerenciar custos e tudo mais. Então, esse tipo de registro, ele é importantíssimo, a gente tem que convencer o produtor disso e que ele precisa fazer. Não precisa ser feito em um software super tecnológico, daqui a pouco o produtor não tem, né? Mas se ele tem uma caderneta, se ele tem uma agenda que ele vai lá e coloca, né, todas as atividades que ele vai executar, o que ele utilizou para isso, alguma coisa nesse sentido, a gente já consegue, a partir daí, ir criando, né, registros que vão nos auxiliar na gestão. Então, pode ser um calendário, uma agenda. Aqui a gente tem um outro exemplo, que são os registros da atividade, né? Onde a gente vai colocar a época que foi realizada, a época prevista de ser feito, qual foi a atividade, uma descrição e a data que foi realizado. Um outro exemplo aqui, a gente tem uma caderneta de campo, frutas e hortas. E aí vai anotando à mão mesmo nessa caderneta. Ó. Pode ver que aqui do lado, vou tentar aumentar aqui um pouquinho para vocês, tá até rabiscadinho, né?
quantidades ali, né? 10 caixas, 60 quilos e assim por diante, né? A partir daí a gente consegue fazer um levantamento bom já. Pode ser dessa forma também. E como que nós vamos saber se as estratégias utilizadas para a produção estão sendo eficientes ou não? Qual é o ponto que estamos sendo mais eficientes ou menos eficientes? Então, essas anotações, esses relatórios vão nos auxiliar a entender isso. A gente só vai conseguir evoluir porque nunca a gente está, né, no topo. A gente sempre pode ser um pouco melhor ainda, né? E a gente vai ter que, para melhorar, a gente precisa avaliar isso, aonde que eu estou indo bem, aonde que eu não estou indo tão bem, o que que eu posso melhorar, o que existe de tecnologia que pode me auxiliar também para que eu possa melhorar. A gente precisa, então, dessas informações todas para conseguir fazer esse tipo de avaliação. Uma outra questão que a gente tratou até no nosso material, né, a questão do ambiente de trabalho, é o programa 5S, né, que são 5 censos que a gente utiliza para a organização do ambiente de trabalho. Isso é um negócio super interessante, né, a gente pode utilizar isso em casa, a gente pode utilizar isso no trabalho, é uma utilização em qualquer ambiente. Então, primeiro eu vou ter que ver se o que eu estou organizando, né, é uma coisa útil, se não é, vai descartar, organizar, limpar, higiene e autodisciplina. Essa é geralmente a parte mais difícil, né, de ter autodisciplina para que a gente possa manter as coisas organizadas. E aí eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, né, de uma propriedade aqui, um galpão, né, a forma que estava, as coisas guardadas, mas mais bagunçadas, né? E como que ficou depois. Então, organiza-se as ferramentas, né? Lenhas, então, aqui ficaram aqui fora, olha todas as ferramentas organizadas. Então, vejam que diferença que faz. Não vai fazer diferença, tu não vai te sentir melhor trabalhando num ambiente como esse, organizado, limpo. E o mais interessante disso, pessoal, é que na maioria das vezes a gente não precisa de dinheiro para fazer isso. É uma questão de boa vontade. E isso vai representar depois um bem-estar muito maior para as pessoas que estão envolvidas com a produção, com esse ambiente. Boa noite, quem está chegando agora. Também mais alguns exemplos de fotos de ambientes depois de se utilizar essa metodologia dos 5S. Agora entra aonde aperta o sapato sempre, né? O gerenciamento financeiro. Pessoal, hoje uma propriedade, assim como uma empresa, ela precisa ter um gerenciamento financeiro eficiente, né? Se não der lucro, se não for bem gerenciado, não se sustenta. Então, é uma questão que vocês precisam levar em consideração e levar isso, essa discussão, para dentro das propriedades, porque depende também do trabalho de vocês, né? Se a propriedade não for lucrativa, como é que ela vai te pagar? Como é que ela vai pagar o técnico? Como é que ela vai pagar os seus funcionários? E assim por diante, né? Todos os seus compromissos. E quando a gente fala de fruticultura ou de qualquer uma produção rural, a gente tem uma série de questões que são bastante complexas, porque elas não estão na mão do produtor gerenciar. E aí a gente tem questão o clima, a sazonalidade de produção e de consumo, a questão do mercado internacional muitas vezes influencia muito,
nos custos de produção, a gente viu isso, né, no momento ali de pandemia, guerra da Ucrânia também, principalmente, o quanto subiu os defensivos agrícolas, porque a maioria do que a gente utiliza são produtos que eles estão em mercado internacional, os preços são internacionais, o produtor não vai ter gerenciamento sobre isso. Então, o que sobra para gerenciar, para o produtor gerenciar, ele tem que fazer esse gerenciamento muito bem para conseguir driblar todas essas questões externas que ele não tem, o que muitas vezes ele não tem o que fazer, né? Precisa aceitar. Por isso que esse gerenciamento financeiro ele tem que ser bem feito e o produtor precisa ter consciência disso e que também não dá para fazer tudo sozinho, né? Precisa de ajuda muitas vezes para isso. E muitas vezes é o técnico que ajuda com isso, às vezes um escritório de contabilidade, alguma questão nesse sentido. Mas é realmente muito importante que o produtor tenha essa consciência. Primeira coisa, então, que a gente vai fazer quando vai pensar nessa questão financeira da empresa, a gente precisa fazer um balanço patrimonial. Qual é o patrimônio que eu tenho para utilizar para tocar os meus negócios? Aí eu vou ter lá a terra, eu tenho maquinário, se eu tenho animais, isso vale, cerca, um carro que eu utilizo também, todas as benfeitorias que eu tenho nessa propriedade, tudo isso é patrimônio que eu vou utilizar para tocar o meu negócio. Então, a primeira coisa que a gente faz quando vai entender, né, da parte financeira numa propriedade, é fazer esse levantamento e quanto que vale todas essas coisas, né? Quanto vale um hectare de terra, quantos hectares eu tenho, tudo isso vai fazer parte do meu sistema de custos. E aí, para fazer o balanço patrimonial, essa é uma parte, assim, bem contábil e que às vezes é um pouquinho mais chata para quem não é da área, mas é bem importante a gente pensar, né? Então, eu tenho lá o ativo circulante, que é todo o disponível, ou todos os bens que uma empresa tem, né, e que eles podem ser transformados em dinheiro em até 360 dias da data do balanço. Então, é um bem que eu tenho que eu posso transformar em dinheiro mais rapidamente, caso eu precise. Alguns exemplos disso. O que eu tenho em estoque, o que eu tenho de matéria-prima, mercadorias, dinheiro que eu tenho em caixa, dinheiro que eu tenho a receber de clientes em curto prazo, alguma aplicação financeira também de curto prazo que eu tenho. Então, em um momento, em alguma necessidade, rapidamente eu transformo isso em dinheiro. Eu tenho também o meu passivo circulante, então são todos os compromissos financeiros que a empresa deve saldar dentro de um ano. Então, são coisas que eu devo e que eu tenho que pagar, né? Ali entram, então, como exemplo, né? Os salários eu tenho que pagar todo mês, os fornecedores eu tenho que pagar impostos, são as contas que a gente tem ali quase que do dia a dia da empresa. Eu tenho o ativo realizável a longo prazo, que é os bens que a empresa pode e quer transformar em dinheiro em um prazo superior a um ano. Então, são vendas que a gente faz, né, e que não recebe tão imediatamente, recuperação de algum crédito fiscal ou de impostos que, dependendo, um exemplo disso é a exportação, se a propriedade exporta, ela pode ter algum crédito a receber de algum imposto, investimentos em renda fixa com prazo acima de um ano, são alguns exemplos. Exigível a longo prazo, são todos os compromissos financeiros que a empresa deve saldar num prazo um pouco maior, de um ano. Então, exemplo, financiamentos, alguns títulos a pagar, que são coisas que têm um pouco mais de prazo.
Ativo permanente é tudo que a empresa pode, mas não quer transformar em dinheiro. Utiliza-o para obtenção de receitas e faz parte do objetivo operacional. Então, são ações, ouro, obras de arte, participação societárias, né, as ações, como eu falei antes. E o patrimônio líquido, então, é o capital próprio da empresa. É a diferença que existe entre o ativo total e os recursos externos. Então, também, quando vai se pensar no patrimônio líquido da empresa, então vai ser todos os bens que essa empresa tem, tudo aquilo que ela tem para receber, lucro, geralmente também é calculado dentro desse patrimônio líquido da empresa. Então, algumas perguntas que o balanço patrimonial deve responder. O caixa disponível para fazer frente à necessidade da empresa até a próxima venda, eu tenho caixa suficiente para isso? Quanto eu tenho de dinheiro para o próximo exercício? Então, o que eu posso vir a investir para o próximo ano, para o próximo exercício? Existe a necessidade e possibilidade de novos investimentos? Existe necessidade e possibilidade de venda de algum patrimônio? A situação da empresa permite acesso ao crédito? O resultado da atividade comporta a taxa de juros praticada no mercado? Então, são coisas que a gente precisa entender e precisa responder. Muitas vezes o produtor faz um empréstimo para comprar uma máquina, alguma coisa assim, mas nem faz o cálculo se isso vai ser uma coisa possível de pagar ou não, a taxa de juros, muitas vezes ele nem sabe qual é a taxa de juros que ele está pagando, e essas decisões acabam comprometendo o resultado da propriedade. Quando eu falo em gerenciamento, eu tenho que pensar nos meus custos. Mas como que eu vou gerenciar os meus custos? Primeira coisa é a questão do registro, aquilo que a gente vinha falando anteriormente, né? Não dá para imaginar que com uma bola de cristal eu vou conseguir saber quanto que eu gasto, qual é o meu custo para produzir 1 hectare de pêssego, de uva, de maçã. Então, eu tenho que ter registro de quanto eu gastei, em quantidade, qual foi o produto, quanto que eu paguei naquele momento. Que tem uma frase bem interessante. O produtor disse que o preço recebido não era suficiente. Perguntei-lhe qual era o custo, e ele me respondeu, eu não sei. Então, eu posso estar tendo prejuízo na minha propriedade e nem sei. Ou eu posso estar tendo um lucro e também não sei, e poderia estar tendo um lucro maior, porque eu não estou gerenciando os meus custos e isso acaba, com certeza, influenciando no meu lucro depois. Então, quanto custa cada unidade produzida? Quando a gente vê, assim, que os institutos de pesquisa, até as universidades, né, seguidamente a gente vê, né, olha, 1 hectare de soja tem um custo de tantos sacos de soja para produzir, né, e o pessoal está tirando, vamos supor, gasta 30 sacas de soja para produzir o custo, o pessoal está colhendo 60, então está tendo 30 sacas de lucro. Mas isso é uma média. O que exatamente eu, na minha propriedade, vou gastar para produzir 1 hectare de soja? Então, é o mesmo que o meu vizinho gasta? Talvez sim, talvez não. Então, a gente precisa ter esses números muito claros. E aí, eu preciso também cuidar para separar os meus custos e os meus gastos. O que é custo, o que é gasto da minha família, o que é realmente da propriedade, o que é o patrimônio da propriedade e da família, né? Dá para fazer esse tipo de separação? Não dá? Tem que se tomar esse cuidado também.
temos que definir, então, qual é a forma de registro. E tem uma série de softwares que são muito simples e explicativos que o pessoal pode utilizar. Eu vou até procurar aqui, assim que a gente terminar a aula, o nome desse software, talvez até vocês já conhecem, que foi desenvolvido pelo professor Enio Girotto, com um grupo de pesquisa dele, que é bem interessante, o pessoal tem utilizado, é muito legal. Então, aqui tem um exemplo, né, de um softwarezinho de gerenciamento rural. A gente pode fazer de uma forma bem simples também, são caixinhas, né, e aí cada coisa que gasta vai botando ali a nota fiscal, ou a nota, né, então eu tenho a caixinha lá, da família, da lavoura, o que é geral, o que é do leite, então tá separado ali, né, o que eu gastei com cada um. Tem um outro exemplo de uma ficha que a gente pode utilizar. A data, o que foi que aconteceu, quanto que entrou de dinheiro e quanto que saiu de dinheiro. Aqui seria um demonstrativo de resultados, um fluxo de caixa também, né, por mês, o que entrou, o que saiu de dinheiro. E a gente vai ter que conseguir separar, né, e quantificar o que eu gastei, se é produção de animais, né, eu vou ter gasto com ração, com sementes, antibióticos, sêmen, mão de obra, combustível, impostos, vacinas, o contador, quanto que custa isso tudo? A questão da depreciação também é importante, a maioria dos produtores nem faz esse tipo de cálculo, né? O que é a depreciação? É eu fazer um cálculo para que no final, colocar isso no meu custo, para que no final de um período eu possa vir a adquirir novamente esse bem que vai estar depreciado. Então, um trator, por exemplo, a gente utiliza lá um tempo de depreciação para ele lá de 20, 30 anos, aí tem que ver nas normas, né, de acordo com cada bem, e a gente vai ter o custo, quanto ele custa novo. Daqui a 20 anos ele ainda tem um preço de venda ou não, diminuo. Esse valor que sobrou, eu vou dividir pelo tempo ali que ele vai ser depreciado. E isso vai contando lá no meu custo. Porque senão, se eu não fizer esse tipo de... A ideia é que se guarde esse dinheiro para realmente depois poder adquirir um trator novo. Essa é a ideia da depreciação. Muitas vezes a pessoa faz um cálculo de custo muito simples e aí tem uma noção lá, nossa, eu tenho um lucro de 20%, de 30%, tá, mas eu estou contando lá a depreciação dos meus equipamentos, de todos os meus utensílios e manutenção. Se estraga um trator, daí daqui a pouco todos esses meus 20%, 30% se vai lá. Quanto custa só um pneu de um trator? Vocês sabem muito bem o quanto que é, né? São coisas caríssimas e que a gente tem que ter uma reserva para isso. Aqui a gente tem um exemplo de despesas de um estabelecimento rural do ramo de fruticultura. Então, quanto que usou em adubo, agroquímico, alimentação, combustível, comissão. E uma coisa interessante, quando a gente faz esse tipo de levantamento e aí coloca qual o percentual disso dentro do custo total, a gente faz pode fazer uma análise da propriedade muito interessante. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, o maior custo que apareceu aqui, fora o rateio aqui, né, do centro de custos, é mão de obra temporária. Eu lembro até que naquele evento que a gente teve lá de início do semestre, se falou bastante disso, da dificuldade que se tem de mão de obra na fruticultura, e representa um custo bastante alto. E aí a gente faz outros análises aí, o que se usa, o que se gastou com adubo, 4%, nem é tanto, né? Aí depois lá em combustível, veja como isso representa também, ó, 7% só em combustíveis. Então, é
uma análise que é possível fazer, mas só no momento que a gente tem um controle anotado, né? Que a gente tem todas essas informações para poder fazer isso. Passando um pouco agora para um outro assunto dentro da gestão ainda, a gente tem uma questão bastante importante que muitas vezes não se dá tanta importância para isso, que é a gestão de pessoas. A gente tem que se dar conta, né, que a gente não faz nada sozinho. Ou melhor, a gente até faz, mas a gente não chega muito longe sozinho. A gente precisa de ter outras pessoas realmente para conseguir alcançar algum objetivo maior. Então, eu preciso de ter pessoas para me ajudar e uma boa gestão dessas pessoas vai com certeza me trazer mais resultados. Então, eu preciso ter uma clareza do que eu pretendo, o que se pretende com o negócio, como potencializar o esforço coletivo, criação de espaços para qualificação e criar uma identidade organizacional. São coisas que são importantes para que realmente as pessoas elas entendam a importância delas dentro dessa propriedade, dentro dessa organização, e que elas deem também o seu melhor. Aqui a gente tem algumas ações práticas na gestão de pessoas, então uma questão é o plano de carreira. Isso incentiva muito as pessoas, acredito que grande maioria de vocês trabalha e sabem disso, né? Se eu estou numa empresa que eu tenho possibilidade de crescer, que eu tenho chances de crescer, de não ficar sempre da mesma forma, com certeza o meu esforço, a minha dedicação acaba sendo maior, eu tenho, né, ambição, não no sentido ruim, pejorativo dessa palavra, mas no sentido de melhorar, de poder crescer, de ter chances, né? A participação nos resultados também é uma questão bem interessante, isso vai motivar muito as pessoas. E um outro problema, na maioria das propriedades, é a questão do planejamento da sucessão. Quando que o atual gestor da propriedade não vai mais tocar essa propriedade e quem vai fazer isso? A gente vê, assim, uma realidade que, em muitos casos, os filhos saíram para estudar e não querem mais voltar para a propriedade, muitas vezes não se identificam com isso, e acaba sendo um problema. Acho que vocês conhecem isso na prática. A gente tem um envelhecimento da população rural, não só da população rural, né, da população como um todo, a gente nota isso, mas no rural isso está um pouco mais evidenciado ainda. E se a gente não... E é um assunto ainda muito delicado também, né? Muitas vezes as pessoas não querem falar sobre isso, não gostam nem de pensar sobre isso, mas é uma questão interessante que cada vez mais seria bom as pessoas se preocuparem com isso. Ó, chegou meu gurizinho. Oi, amor, a mamãe tá dando aula, tá? Depois a mamãe já vem. Olha lá, que a Marta lá. Desculpa, pessoal, mas a gente trabalhar em casa, né? Eu optei hoje por dar aula em casa, de não ir até a universidade, a gente corre esses riscos, né? De acontecer. Vocês tiveram aula na época de pandemia, então, que a gente ficava em casa, aí sim que acontecia de tudo um pouco, né? Voltando a essa questão do planejamento da sucessão, é difícil, né? Porque muitas vezes a pessoa, realmente, os proprietários, eles não gostam, né, de pensar nisso. E se a gente se colocar um pouquinho no lugar deles, também é uma questão complicada, porque, pensa bem, né, eles tiveram a vida toda fazendo aquilo, né, na frente daquela propriedade, muitas vezes, e aquilo faz parte da vida, né, e aí daqui a pouco tu ter que deixar, né, tu pensar nisso, em quem vai, é como se tivesse morrendo uma parte dele, né, do trabalho, da atividade, da vida inteira. É bastante complicado, tem que ter bastante tato para falar, para pensar, para trazer esse tipo de discussão, não é uma coisa muito fácil, não.
Outra coisa interessante da gente pensar dentro da gestão de pessoas é a liderança. Quem é a liderança dentro desse grupo que eu tenho na minha propriedade? Incentivar isso, que a gente tenha uma liderança positiva dentro da empresa. A capacitação, cursos, seminários, palestras, então, dias de campo. Quanto mais a gente incentivar que as pessoas participem e se capacitem, mais qualificado vai ser o trabalho delas, consequentemente, a minha produção como um todo. A motivação é um assunto que ele abrange muita coisa, né? Mas a questão mais importante da gente pensar é assim, ó, motivação, ela é uma coisa de dentro, interior da pessoa. Então, assim, ó, eu como professora, eu posso pendurar uma melancia no meu pescoço e dançar a Macarena aqui para vocês, se vocês não tiverem afim, não tiverem motivados para estudar, não adianta, tá? Então, a motivação é uma coisa interna. Algumas coisas até podem auxiliar um pouco, né? E principalmente quando a gente fala em empresas, em propriedades rurais, talvez uma remuneração um pouco melhor, participação nos lucros, alguma coisa assim. Mas isso não é o que vai exatamente motivar a pessoa a fazer alguma coisa, né? A motivação é uma coisa interna. Tanto que a gente vê vários casos, assim, de pessoas que ganhavam um salário bom numa empresa e saem daquela empresa, não estão mais motivados para trabalhar, para fazer outra coisa, trabalhar em uma outra empresa, ganhando menos. Isso parece ser uma coisa meio sem nexo até, mas não, acontece muito, porque realmente a motivação, ela não está ligada exatamente ao fator financeiro, ela é uma questão interna, que cada um de nós tem o que nos motiva e não necessariamente é o mesmo. O que motiva a mim não necessariamente vai motivar e ser importante para todos vocês. Então, o que não vai fazer as pessoas permanecerem na tua propriedade? Os teus funcionários, né, permanecerem na tua propriedade. Claro que o salário é importante, né, a gente, todos precisam e merecem ter um salário digno e justo, mas outras questões, né, até a questão da organização da propriedade, higiene, aquilo ali, tudo são coisas que são simples, parecem não ter tanta importância, mas que motivam também, que ajudam a motivar. O último slide que eu tenho aqui... De novo? Tá, senta aqui com a mãe um pouquinho, então. Tá? Tu tava com saudade da mãe, né? Tá, então vamos trabalhar aqui um pouquinho com a mãe. Quanto maior forem os fatores incontroláveis do seu negócio, maior tem que ser a sua competência... Ah, tá, mas tem que ficar bem quietinho, tá, filho? Sobre os fatores controláveis do seu negócio. Então, quais são os fatores controláveis? O que eu posso ter gestão? A questão dos custos, um pouco de gestão de pessoas também, porque eu não tenho muito gerenciamento de tantas coisas controláveis, como o clima, por exemplo, a guerra na Ucrânia, coisas assim que acontecem que a gente não tem muito o que realmente... Tá. O que a gente tem, que a gente não tem muito como lutar contra, vamos dizer assim, né? Eu tenho que gerenciar e fazer ser eficiente aquilo que eu posso gerenciar. Tá, vai lá então, papai, que o papai te ajuda lá, tá? Namana. Tá, então espera um pouquinho. Eu vou procurar aqui só para dizer para vocês o nome daquele software, que de repente até vocês já podem conhecer. CS Campeiro. Conhecem? Conhecem, pessoal? Eu não. Anotem e deem uma olhada. É um software que tu pode utilizar até pelo
pelo celular, onde tu consegue fazer todas as anotações ali, levantamento de custos, tem uma série de informações ali, até na nossa próxima aula eu posso trazer alguma coisa para mostrar para vocês. É CR Campeiro. Eu vou botar aqui no nosso chat. Pessoal, ficou alguma dúvida? Vocês têm algum comentário, alguma coisa? Gostaria de abrir e ouvir um pouquinho vocês agora. Tudo tranquilo? Só um pouquinho, tá, meu amor? Espera só um pouquinho. Tá, sobe ali então, a mãe já vai, tá? Desculpa, pessoal, mas alguém aí tem filho pequeno também? Sabe, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá. Deixa ele aqui então, Amanda. Então, quietinhos, pessoal. Querem fazer alguma pergunta? Querem comentar alguma coisa? Bom, pessoal, então, pelo silêncio de vocês, acho que está tudo sob controle. Eu me coloco à disposição, vocês têm os meus dados, né? Ali, inclusive meu WhatsApp eu coloquei também na página do Moodle. A gente entra agora, eu vou colocar para vocês disponibilizar o material da nossa terceira unidade, que é a nossa última unidade também. E agora falta pouco também já para a finalização da disciplina, né? Que vai até a metade do semestre. Mas me coloco à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem, né, até comentar, discutir algum assunto relacionado à disciplina comigo, eu me coloco à disposição, tá, pessoal? Uma boa noite para vocês, obrigado pela presença. A aula ficou gravada e eu vou deixá-la disponível, então, na página ali da disciplina, para quem não pôde participar, ou se alguém quiser revisar alguma coisa, tá, vai ficar ali disponível. Tá bom, gente? Muito obrigada, um abraço a todos vocês e boa noite. Boa noite.